Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 22 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Caridade Antes. Joana nos diz que muitas vezes as lágrimas brotam espontâneas em nossos olhos diante da observação de crianças embrulhadas em panos miseráveis, que muitas vezes a compulsão emotiva surge em nós ao observarmos doentes nos hospitais, e que a angústia vem em nossos corações quando encontramos os atormentados nas vias públicas e que a inquietude aparece em nossas almas ante a perspectiva não tão boa de futuro em observação dos desvarios do presente. E que também, quando vemos mães aflitas, esfaimadas, crianças esquecidas, entregues à escola do crime, quando observamos muitas pessoas na rua, sem oportunidade, sem abrigo, e ainda quando vemos a multidão de enlouquecidos e obsidiados numa festa de sofrimento. E diz ela assim, nós oramos por eles, convertendo o nosso pensamento em súplica a Deus para que os auxilie. Mas continua ela dizendo que nós podemos e devemos fazer mais. Que devemos praticar a caridade antes da queda, em favor de outros, que, se nós não interviermos, chegarão ao estado em que esses já estão. E como? Como vamos auxiliá-los antes? Ela nos diz que devemos acender a lâmpada do alfabeto na mente escura de um pequenino, caridade antes que ele se perverta. Que devemos ofertar o pão e a assistência social, revitalizando corpos, e esses corpos poderão construir edifícios de felicidade. É a prática da caridade antes da chegada da enfermidade. E que devemos ensinar a doutrina espírita a muitas mentes inquietas, e essas mentes inquietas buscarão os páramos infinitos da luz. É a caridade antes do enlouquecimento. Acrescenta ela que devemos ofertar as migalhas de amor para evitarmos que o futuro se entenebreça. É a caridade antes do abatimento da noite moral escura. E que, nos nossos lares, na intimidade doméstica, nós devemos erguer os fracos. E eles, fortalecidos, buscarão a prática do amor e da caridade. É a caridade praticada por nós antes do amesquinhamento próprio. Continua ela dizendo, então, caridade antes. Antes de tudo, caridade. Sim, caridade antes. Porque a caridade que se demora em discussão em programa chega tarde demais. E que devemos praticar a caridade antes do abismo, devorador de membros e corpos, de almas e mentes, com o seu círculo
de forças voraz, antes do seu vórtice voraz. Renteiam conosco, quer dizer, estão ao nosso lado em todos os lugares, em casas, nas nossas casas, nas ruas, no trabalho, mutilados espirituais, à espera de um par de olhos que tragam o tesouro da compreensão. Então, com a mensagem de amor da doutrina espírita nas nossas mentes e nos nossos corações, deixemos que ela, a doutrina espírita das nossas mentes e corações, verta pelos braços em socorro do mundo, porque assim estaremos ofertando um remédio benéfico, preventivo e libertador. Allan Kardec, quando nos preceituou que uma das atividades principais nossa era o estudo e o esclarecimento, esteve inspirado pelos espíritos celestiais. No entanto, quando ele afirmou que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos e ainda progredimos, ele esteve sob a inspiração de Jesus. E acrescenta, porém, Joana de Ângeles, apesar dessa jornada evolutiva, é somente a caridade que nos liberta e salva. Por isso, a importância do lema "Fora da caridade não há salvação" é para todos os homens, em todos os lugares. Então, acentuemos, conversemos, experimentemos a prática da caridade sempre. Porém, caridade antes. Que Jesus nos abençoe.